Olha, quarta-feira de cinzas marca o início do tempo da quaresma, um período de 40 dias que acontece a celebração, que antecede a celebração da Semana Santa, que recorda a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo. E sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber ao vivo aqui nos estúdios do Balanço Geral, Dom Josafá, que é arcebispo da Arquidiocese de Aracaju. Dom Josafá, obrigado pela presença do senhor aqui, uma boa tarde. Boa tarde, telespectador do Balanço Geral. Boa tarde, Fábio. Uma alegria poder estar aqui comunicando com os telespectadores sobre este dia tão importante, digamos assim, um portal que abre o período de preparação, como você disse, para a Páscoa, que é o período quaresmal, 40 dias, portanto, de exercício espiritual, para que a gente possa chegar preparado na festa da Páscoa. A quarta-feira de cinzas, qual é o significado dela, o que é que ela representa para a igreja e por que as cinzas? É precisamente uma recordação de que nós somos feitos de pó. Na verdade, é um retorno ao que diz a Bíblia, que não deixa de ser uma reflexão sobre a vida humana. A gente sabe que nós, quando morremos, voltamos à terra de onde nós viemos. A igreja quer recordar a todos nós essa nossa condição de criaturas, isto é, nós viemos de Deus e precisamos viver uma relação mais íntima, mais profunda com Ele. Se nós abandonamos o nosso Criador, então, resultado, nós podemos soberbamente nos perder. Normalmente, nós podemos tomar essa atitude na vida. Então, acharmos que nós somos maduros, que nós somos autônomos, que nós somos grandes, que nós somos perfeitos, poderosos, né? Essa situação, não é? Ela conduz a um afastamento e, consequentemente, nós podemos assumir uma posição que não é favorável à nossa vida, que é aquela de sermos, digamos, completamente senhores de nós mesmos. E agora a igreja nos convida a pensarmos que nós temos fragilidades, vulnerabilidades e precisamos, portanto, nos aproximar daquele que nos fez, voltar para a casa de nosso Pai, para que a gente possa de novo se enriquecer, porque o Pai nos ama e Ele nos engrandece, nos eleva, nos torna mais dignos, nos torna seus filhos. Então, é um reencontrar-se novamente com Deus. É o tempo quaresmal, não é? Através da oração, através do jejum, através, digamos assim, da solidariedade, da esmola, da proximidade com os irmãos. Então, é um período, portanto, em que intensificamos essas obras, que são as obras religiosas tradicionais. Elas estão na Bíblia, são obras religiosas de todas as religiões, digamos assim, que é a oração, o jejum, e a solidariedade, a esmola. Então, são 3 ações que intensificamos nesse período para que a gente possa, de novo, reconstituir a nossa condição humana de filhos e filhas de Deus. Então, o católico praticante, ele deve ir à missa hoje para receber as cinzas. E qual o comportamento que a igreja recomenda para o fiel católico durante esse período da quaresma? São 3, como dizia, né, 3 atitudes. A primeira seria aquela de procurar se relacionar mais intimamente com Deus. Portanto, a oração, ela é imprescindível. Agora a gente precisa participar mais da vida da comunidade, precisa dedicar um tempo de silêncio, escuta da palavra de Deus, então precisa participar
portanto, dos momentos de oração. Uma oração clássica desse período é a Via Sacra, todas as sextas-feiras, né? Depois, é claro, a participação nos encontros, nos grupos de reflexões para a leitura bíblica, para as orações. Depois, a abstinência, o jejum, né? O jejum é o quê? Nós pensamos no nosso espírito e não somente na carne, digamos assim. Nós somos uma matéria, mas nós somos um espírito. Nós temos um estômago que, ficando ele muito cheio, nós não nos elevamos. Quando nós pensamos nas coisas materiais, não pensamos nas coisas espirituais, não é? Agora queremos pensar mais em Deus, nos irmãos, e queremos nos relacionar mais profundamente com Deus. Então, para isso, a gente diminui os apetites. Não é? Um dos apetites é o apetite de banquetear, de comer demais, apetite de beber. São os apetites, né? Aqueles que nós podemos fazer, por isso Carnaval, né? Fizemos uma festa, não é? Agora a gente cuida do espírito, não é? Para isso a gente jejua. O jejum quer dizer que nós, digamos assim, moderamos os nossos desejos, os nossos impulsos, não é? As coisas, elas não são propriedade nossa. As coisas foram dadas por Deus para que a gente tivesse uma relação com elas, mas uma relação moderada, sóbria, serena, com todas as coisas, né? E quando nós somos mais moderados no comer, nós somos mais moderados no relacionar-se com Deus, com os irmãos, não é? E no passado, e o significado é esse, se nós não comemos muito, nós podemos guardar o que a gente não comeu para as pessoas que não têm o que comer. Digamos assim, a gente procura guardar um pouco para o outro. A gente se dá conta que existem pessoas que estão passando fome e precisam, portanto, de algo. Quando a gente não tem essa sobriedade, a gente termina não pensando nos outros e não sendo sensíveis, não é? Os antigos diziam que a gente tinha que jejuar para o objeto, o fruto do jejum, oferecer às pessoas que não têm o alimento, não é? Então, portanto, pensar no outro, daí a solidariedade, não é? O jejum e depois a solidariedade, que é uma consequência do jejum. Nos darmos conta que as pessoas, elas estão com certas necessidades, né? Por isso, nesse período também, nós temos a campanha da fraternidade, que é a insistência que a igreja faz. O tema da campanha da fraternidade? Este ano é a temática da moradia, né? A igreja reflete sobre essa grande carência da população brasileira, que é a carência de ter uma casa própria, de ter uma casa digna, não é? E ter a casa significa ter um lar, poder ter uma vida serena, ter os seus filhos, encontrar com eles, educá-los. Ter uma casa significa a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de poder encontrar as pessoas, participar da vida social, poder ir e voltar. Então, esse é o motivo, portanto, que a igreja quer pensar durante esse período, quer que nós pensemos nessa situação, que é a situação de carência de casa. Muitas pessoas não têm uma casa digna,
ou tem uma casa muito distante. Muitas pessoas moram nas ruas, não é? Em situação de rua, como aqui em Aracaju, em todo o Brasil. Um pensar na vida das outras pessoas. Dom Josafá, qual a avaliação que o senhor faz e o que é que quis dizer o Papa Francisco quando ele disse que durante o período da Quaresma as pessoas fizessem um jejum, mas fizessem também um jejum de palavras? Eu até acrescentaria, se eu tivesse oportunidade de estar com o Papa, eu diria o seguinte: olha, o senhor poderia ter acrescentado palavras e teclas, né? Que são as palavras escritas, né? Porque as pessoas ferem, agridem muito hoje, não só com palavras, como também com aquilo que escrevem, sobretudo nas redes sociais. De fato, inclusive o Papa Leão, na mensagem que ele escreveu para a Quaresma deste ano, ele toca precisamente nesse argumento, não é? Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia que deveríamos nos abster das palavras duras, digamos assim, das palavras ofensivas, das palavras mentirosas, não é? Então, é um período em que a gente pode escolher uma abstinência, um jejum. Então, o Papa Leão, na mensagem, voltou a esse ponto. E, precisamente, essas palavras a gente tecla, como o Senhor disse, né? A gente tecla, a gente posta palavras ofensivas, palavras duras, às vezes palavras irresponsáveis, palavras mentirosas, fake news, produzindo, portanto, uma situação de inimizade para as pessoas, uma situação, portanto, mais pesada para a vida das pessoas. Então, o Papa voltou a esse ponto. Cada um de nós deveria, nesse período, dizer, claro, eu vou me abster de qual coisa para que eu me possa ser mais próximo de Deus, dos irmãos, não é? E cada um deve escolher. Inclusive, eu pedi ao menino que trabalha comigo que ele fizesse precisamente um card com essa palavra da mensagem do Papa, pedindo, portanto, essa moderação da fala. Não é? As palavras, elas devem comunicar uma harmonia, uma serenidade, elas devem criar um mundo de paz, um mundo de tranquilidade e não criar uma guerra. Não é? É daí que vem depois a violência, daí que vem depois a guerra, digamos assim, né? Porque são esses pensamentos ruins que nós cultivamos. Dom Josafá, falando em guerra, eu não sei, a Igreja Católica ela já se manifestou, vai se manifestar, acerca daquele desfile da escola de samba lá do Rio de Janeiro, que aquela história das famílias tradicionais que aparecem dentro de uma lata e gerou uma polêmica muito grande no Brasil. A Igreja Católica se manifestou sobre isso? Não tive conhecimento não dessa manifestação, até que eu procurei, porque eu gosto, olhei ali as escolas de samba do grupo especial, não vi isso, não é? De certo modo, nós fomos um pouco tomados pela temática da escola de samba que trouxe o tema do presidente da República, mas não vi esse tema, não vi. Normalmente, essas temáticas, elas trazem certas repercussões para a vida familiar. Se isso toca realmente, a igreja pode se manifestar, mas, em todo caso, cabe ao órgão competente, digamos assim, aqueles que dirigem o carnaval, não é? Tomar uma posição a respeito da temática, daquilo que veicula o período, não é? Aquilo que sai no circuito, na Marquês de Sapucaí e nas outras realidades, nos outros sambódromos, digamos assim, não é?
Perfeito. Dom Josafá, muito obrigado pela vinda do senhor. É um prazer receber o senhor ao vivo aqui nos estúdios do Balanço Geral. Que o senhor tenha um período de quaresma. Eu sei que o senhor terá um período de muito trabalho, visita. Quantas cidades a Arquidiocese de Aracaju são? São 33. 33 municípios que estão, digamos assim, sob o comando da Arquidiocese de Aracaju, que é a maior. Nós temos 3, a Arquidiocese de Aracaju, Diocese de Propriedade, Diocese de Distância. A maior é a Arquidiocese de Aracaju. Muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, fico muito contente de poder vir. Eu acompanho o programa, como disse. E o chocalho, né? Gosto do chocalho, acho uma coisa bem original. E hoje estou aqui e pude, de certo modo, participar, pude ver o programa ao vivo, com todas as interações e tudo aquilo que os repórteres trouxeram aqui para o telespectador. Então quero desejar a você e Fábio, a toda a equipe aqui da TV Atalaia, muitas felicidades ao povo de Aracaju. Quero desejar uma boa quaresma, não é? E que nos preparemos para a celebração da Páscoa e que nós sejamos renovados, porque a quaresma quer precisamente que a gente se renove espiritualmente depois do carnaval, não é? Na vida a gente sempre exagera, mas depois a gente retoma a normalidade das coisas e retoma a profundidade das coisas, não é? Se disse ali durante as reportagens que agora começa o ano, então o ano começa com uma certa sobriedade, uma certa serenidade, uma certa busca de Deus e busca de uma melhor condição pessoal para que a gente viva com mais tranquilidade com as pessoas.